um imenso prazer que eu estou nessa casa. Sempre quando eu vou na casa pela primeira vez, eu sempre começo a falar sobre o que o Antônio Carlos tem feito comigo durante mais ou menos esses 2 anos. Eu fiquei sabendo que eu viria aqui sábado. Então, já começa assim, eu fiquei sabendo no sábado que eu viria aqui. Mais ou menos uns 2 anos atrás, na casa onde eu participava, e eu participo junto com o Antônio Carlos da reunião mediúnica e dos trabalhos que nós temos da Casa da Esperança Amélia Rodrigues. E na casa onde eu participo, eu fazia os 15 minutos. Lá nós fazemos 15 minutos antes de começar as palestras. E eu adoro falar. E aí, de repente, um dos diretores da casa virou para mim e falou assim: Alessandra, você não vai poder mais falar. E aí eu falei assim, tá, né? Recebi aquilo, mas eu fiquei com o coração doído, porque eu gosto muito de falar. E aí eu fui comentar com o Antônio Carlos. E aí ele me disse assim: Alessandra, tá na hora de você não fazer mais os 15 minutos. Vamos começar. Você já está pronta para começar a fazer palestra. E aí foi essa a reação que eu tive. Eu comecei a rir. E aí ele falou assim: vou dar o seu número para algumas pessoas, para algumas casas, e você espera que alguém vai te ligar. E aí passou 1 mês, nada. Passou 2 meses, nada. 3 meses, nada. 6 meses, nada. E aí, Alessandra, ele me perguntando: e aí, Alessandra, alguém já te ligou? Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: vou fazer o seguinte, então. No dia que eu tiver que fazer a palestra, você vai fazer a palestra no meu lugar. E aí eu fiquei azul, né? Porque eu falei assim: como, Antônio Carlos? Vai todo mundo ficar te esperando? Eu falo que ele é uma biblioteca ambulante. Vai todo mundo ficar te esperando, aí vai chegar lá a Alessandra e vai falar assim: não, essa daqui vai fazer a palestra no lugar do Antônio Carlos. Nossa, é um peso, né? Sempre quando eu venho pela primeira vez, eu gosto sempre de falar de como tudo aconteceu. O Antônio Carlos, ele fez faculdade de engenharia. E meu tio também fez faculdade de engenharia junto com o Antônio Carlos. E meu tio era católico, e o Antônio Carlos espírita. E eles sempre iam para Valência, que eles fizeram faculdade em Valência, eles sempre iam para Valência de ônibus. E o Antônio Carlos, sempre muito estudioso, sempre lendo alguma obra espírita. E aí o meu tio, muito curioso, foi perguntar para ele: Toninho, que livro é esse que você está lendo? Aí ele falou assim: Livro dos Espíritos. E aí não falou nada, pegou o livro dos Espíritos e deu o livro para o meu tio. E o meu tio devorou o livro dos Espíritos em 1 noite. Isso o Antônio Carlos não lembra, quem lembra é o meu tio que me contou. E aí o meu tio foi e devorou o livro dos Espíritos em 1 noite. No outro dia, pegando um ônibus, indo para Valença, o meu tio falou assim: Toninho, pronto, já li o livro. Ah, já leu? E agora? Deu a seguinte obra: o Evangelho, depois o Livro dos Médiuns. E aí foi dando as obras para o meu tio devorou as obras em menos de 1 semana. E aí o meu tio: e agora? Ele: agora você está pronto para assistir palestra. Meu tio começou então a frequentar as palestras espíritas, desde muito cedo, né, muito novo. Minha mãe também, muito curiosa, foi atrás do meu tio. E eu aqui estou. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou... Só um minutinho, gente, aqui, ó, para quem não é novo na casa, o tio, o Antônio Carlos que ela está falando... É o Guilizone. Guilizone, que a gente conhece como Guilizone. Guilizone. Para todo mundo saber. Quando ela falou biblioteca ambulante, a gente já sabe quem é. Mas, só para quem não conhece ainda... Isso aí. Desculpa aí. Não tem problema não. Então
sempre quando eu venho a primeira vez, eu sempre gosto de falar sobre essa palestra, que foi a minha primeira palestra. Isso já tem uns 2 anos. E sou da área da saúde. Trabalho numa UTI neonatal e pediátrica e UTI de adulto. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, na UTI pediátrica. A UTI pediátrica, nós recebemos muitas crianças com pneumonia, com bronquiolite, com cirurgia de pós-operatório, cirurgia de apendicectomia, cirurgia ortopédica, cirurgia de neuro, cirurgia cardíaca, meningite. Então, são esses casos que nós atendemos na UTI. E no final do ano de 2017, eu recebi muitas crianças com câncer, muitas crianças com CA. Foram vários tipos. Recebi crianças com CA ósseo, com CA de fígado, com CA de renal, com CA hepático, com CA pulmonar, com tumor no cérebro. Então, foram vários tipos de criança, o que não é comum para mim. Existem casos, muitos casos de crianças com câncer, com diagnóstico de câncer, mas isso não é comum para mim. Isso não é a minha realidade. E sempre quando aparece algum caso, e eu sempre falo assim, o que eu preciso aprender? O que a espiritualidade está me mostrando? Porque é muito ruim você ter um diagnóstico de câncer, adulto já é ruim, imagina um câncer infantil, um câncer pediátrico. Os prognósticos dessas crianças que foram diagnosticados com câncer, o prognóstico em criança é muito ruim. Geralmente as crianças têm uma sobrevida de 2 anos, 3, 4 anos. E vou contar um caso do que aconteceu neste ano de 2017, no final de 2017, foi mais ou menos esse período, outubro, novembro, dezembro. É muito desgastante quando nós temos um diagnóstico desse dentro da UTI. Não sofre só a criança, sofre os familiares e sofre a equipe toda. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um caso de que aconteceu. Nesse ano eu tive vários desencarnes dessas crianças, a maioria, né, foram para o plano espiritual. E eu gostaria de contar esse caso, compartilhar. Na época, essa criança tinha 7 anos. Ela era filho único, muito comunicativo. E vou contar agora o relato que a mãe me contou na UTI. E ela disse assim para mim, meu filho estava sentindo muita dor de cabeça. E eu levei meu filho no pronto-socorro. O pediatra avaliou. O pediatra disse assim, mãe, é assim mesmo, às vezes as crianças sentem dor de cabeça, não é nada não. Mandou a mãe embora para casa junto com a criança e a criança continuou a sentir dor de cabeça. No outro dia, a mãe levou novamente no pronto-socorro. O pediatra avaliou, pediu alguns exames, fez raio-x e também não tinha nada. O raio-x era limpo, o exame de sangue não tinha nada, não revelava nada, mas continuava sentindo dor de cabeça. O pediatra prescreveu um analgésico e mandou a criança embora. A mãe comprou o analgésico, administrou o analgésico, só que a dor de cabeça não passava. Eu sempre falo que as coisas acontecem na hora certa. E Deus, ele instrui algo ou alguma pessoa para nos dizer o que nós devemos fazer. E aí um bom espírito, uma pessoa encarnada, chegou para essa mãe e disse assim,
não é melhor você marcar uma consulta com um oftalmologista, que às vezes, né, tá sentindo dor de cabeça, pode ser que esteja precisando usar uma lente para poder fazer adaptação. Aí ela falou assim, marcou uma consulta com o oftalmo, levou a criança no oftalmo, o oftalmo avaliou todos os exames que ele pediu, os exames dessa criança foram normais, só que essa criança continuou sentindo dor de cabeça. E aí esse oftalmo achou um pouco estranho, falou assim, vou ligar para um amigo meu, que é especialista em retina, e para ver o que ele vai dizer. E aí marcou, o especialista falou assim, traz ele aqui tal dia. A mãe levou, o especialista em retina avaliou, pediu alguns exames, fez alguns exames na hora, e os exames foram todos normais. E a criança continuava sentindo dor de cabeça. E aí, o espírito, né, eu sempre tenho que citar, porque, né, é sempre intuição, virou e disse assim, melhor pedir uma tomografia. E aí ele fez. Esse médico oftalmo especialista em retina pediu essa tomografia com uma certa urgência. A mãe conseguiu fazer essa tomografia e levou essa tomografia na mesma semana para esse médico especialista em retina. Na hora que o médico especialista em retina abriu a tomografia, e aí ele observou que o que essa criança sentia, por que ela sentia dor de cabeça. Essa criança, ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. Era por isso que essa criança sentia tanta dor de cabeça. Nesse mesmo exato momento, esse especialista em retina ligou para um neurocirurgião, e o neurocirurgião falou assim, não, pode deixar, vou atender essa criança. Era um tipo de tumor que ele só tinha visto isso na residência, e ele ficou muito entusiasmado com o caso dessa criança. E aí agendou, né, para a mesma semana, e na consulta ele falou assim, olha, esse tumor precisa ser extraído, precisa ser retirado. Vamos marcar a cirurgia o mais rápido possível e eu vou agendar essa vaga na UTI. Ele agendou, a criança fez essa cirurgia e foi assim que essa criança foi para mim, no pós-operatório. Essa primeira cirurgia demorou em média 5, 6 horas de cirurgia e ela subiu, foi para a UTI. Ela ficou muito grave, teve complicações e ela precisou voltar para o centro cirúrgico 5 vezes. E todas as vezes que essa criança voltava para o centro cirúrgico, a mãe não descia para ficar do lado de fora do centro cirúrgico esperando a cirurgia acabar. Ela ficava dentro da UTI. E ela era muito católica, fervorosa, e ela era devota a Nossa Senhora Aparecida. Então, todas as vezes, dessas 5 vezes que essa criança desceu para o centro cirúrgico, ela ficava dentro da UTI com a Bíblia dela aberta. E ela pedia para que Nossa Senhora Aparecida pudesse curar o filho dela. Depois da 5ª cirurgia, o neurocirurgião subiu, foi conversar com a mãe, e ele disse assim, mãe, eu sinto muito. Tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu não tenho mais nada que fazer pelo seu filho. Vamos entregar o seu filho nas mãos de Deus. A mãe chorava, eu chorava, a equipe toda chorava. O neurocirurgião acabou de conversar com a mãe, saiu e foi conversar com o nosso coordenador, o médico intensivista da UTI, dizendo que ele estava deixando o caso dessa criança, que ele não tinha mais nada que fazer por ela. O nosso coordenador, médico, intensivista, eu sempre falo dele com muito carinho, porque eu aprendo muito com ele. E ele é ateu, ele não acredita em nada. Mas ele é médium, ele não sabe. E é espírita, ele também não sabe. Porque nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ele não precisa dizer que é espírita, ele só precisa agir.
Ele é daquele homem que, ele é daquele médico, e os médicos, eles são assim, se tiver alguém aqui passando mal, ele vai falar assim, eu sou pediatra, adulto, você tem que ir lá para o pronto-socorro de adulto, porque eu só entendo de criança, não é? O cardiologista, só entendo de coração, não entendo de ortopedia, tem que ir para o ortopedista. Ele não, ele sabe trabalhar num todo. Se tiver alguém aqui passando mal, independente da especialidade dele, ele vai ali e vai ajudar. Se tiver que colocar no carro dele e levar para o hospital, ele vai fazer, ele vai acompanhar, vai pedir exame. Se não tiver dinheiro para comprar a medicação, ele vai, pede para comprar a medicação e ele não diz para a pessoa que ele comprou a medicação. Na maioria das vezes, nós pegamos e fazemos assim, para poder mostrar, né? Toma aqui, toma aqui. Ele não. Ele faz, mas ele não quer que as pessoas saibam que ele está fazendo. E o neurocirurgião entregou o caso para ele. E ele recebeu a intuição, que ele pensou, num amigo dele que era neurocirurgião pediátrico. Ele falou assim, vou ligar para esse meu amigo. A sorte, ou por Deus, inspiração, esse amigo estava de plantão no hospital para onde essa criança provavelmente iria ser transferida. E eles conversaram entre si e esse amigo dele virou e falou assim, lógico que eu vou aceitar essa criança sim, vou aceitar. Vou fazer um parênteses. Essa criança fez 5 cirurgias de neurocirurgia. Ela precisou voltar para a cirurgia 5 vezes. Todas as vezes que nós fazemos, toda vez que acontece uma cirurgia e o cirurgião abandona a cirurgia, é muito pouco provável que um outro cirurgião pegue o caso. E esse neurocirurgião pediátrico, de pronto, disse assim, não, eu aceito o caso dessa criança, depois de 5 cirurgias. Quer dizer, ele não sabia o que o neurocirurgião tinha feito, né, onde é que ele tinha, né, e mesmo assim aceitou essa criança. E disse assim, não vou receber, não dá para eu receber essa criança hoje, eu lembro que era numa terça-feira, e você consegue me mandar essa criança na terça-feira seguinte? A criança ainda estava muito estável, e ele falou assim, consigo, meu coordenador, consigo. Nós conseguimos estabilizar essa criança, e aí na semana seguinte nós enviamos essa criança para lá, para o hospital no Rio, Instituto do Cérebro. E essa criança foi para lá numa terça-feira. Ela precisou refazer todos os exames de praxe, exames de imagem, exames de sangue. E na semana seguinte, a mãe liga lá para a UTI. E ela disse assim para mim, eu tô ligando porque meu filho acabou de fazer a cirurgia e ele tá na UTI. Eu tô ligando porque uma enfermeira chegou agora para mim e disse assim, mãe, levante as mãos para os céus, porque o seu filho, ele foi operado pelo melhor neurocirurgião pediátrico da América Latina. Ele conseguiu retirar todo o tumor do teu filho. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. E aí ela disse assim, a enfermeira disse que era só esperar ele acordar para ver como é que ele iria reagir. E desligou o telefone. Uma semana seguinte, ela liga, na terça-feira, ela liga, e para dar a notícia que o filho e ela estavam recebendo alta do hospital, estavam indo para casa. Um ano depois, eu recebi a ligação, foi no final do ano passado, né, 2018, nós recebemos a ligação dela, agradecendo novamente e dizendo que o filho estava bem, ainda passando pelos processos, né, da quimio e da rádio, mas que ele estava ótimo. Estava andando, estava conversando e ele estava ótimo. E ele estava quase sem sequela nenhuma. Foi assim, ela disse. E não só o meu tio é curioso, acho que isso é de família, eu também sou muito curiosa.
E aí eu fui perguntar para os amigos espirituais o que aconteceu com essa criança. Porque depois de tantas crianças com casos de câncer e com tantos desencarnes, o que aconteceu? E aí eles me disseram o seguinte, que todas as vezes que aquela mãe, quando o filho dela estava fazendo a cirurgia e ela ficava dentro da UTI com a Bíblia dela aberta e pedindo para que Nossa Senhora Aparecida pudesse curar o filho dela, a prece dela subia em vertical. E a prece dela foi até aos amigos espirituais superiores. E os amigos espirituais superiores intercederam por ela e pelo teu filho, pelo filho dela. E me disseram mais, que no mesmo momento em que o neurocirurgião pediátrico estava fazendo a cirurgia para retirar todo o tumor do plano material, os médicos espirituais estavam no plano espiritual retirando todo o tumor, as células malignas do perispírito. Conseguiram compreender a grandiosidade? E foi isso que me moveu a falar um pouquinho sobre o poder da fé para vocês hoje. O que é a fé? Minha pilha está acabando. Eu vou ir falando, tá? O que é a fé? A fé é um conjunto de crenças religiosas. Não quer passar nem aqui. Que quer dizer a mesma coisa que religião. É um conjunto de sistemas e é tudo aquilo que nós acreditamos. O que eu acredito? O que você acredita? É tudo aquilo que nós acreditamos. Não quero. Eu não quero passar nem pra mim. Isso é uma prova, tá? E eu não consigo falar para vocês sobre a fé se eu não falar como se deu o início de tudo. No Livro dos Espíritos, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Allan Kardec é muito inteligente. Ele não perguntou para os espíritos quem é Deus. Ele perguntou para os espíritos o que é Deus. Nós conseguimos compreender o que é Deus? Conseguimos compreender? Conseguimos compreender quem é Deus? Nós ainda não temos o discernimento, nós ainda não temos sensibilidade de perceber e de entender o que é Deus. Nem quem é Deus. Mas como eu posso explicar isso tudo? Não dá para eu poder mostrar a foto para vocês, mas eu queria começar a mostrar para vocês como tudo começou, através do Big Bang. Pode. Eu acho que eu tenho que tirar aqui e colocar de novo. O que é o Big Bang? O Big Bang aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. E ocorreu o quê? Uma grande condensação de energia. Einstein, há muito tempo atrás, já nos diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nós somos o quê? Energia condensada. Nós somos energia coagulada. E o que aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pegou dois átomos e condensou esses dois átomos.
E desses dois átomos, dessa condensação, teve uma grande expansão de energia. Quer dizer que o nosso universo está em constante expansão de energia. Conseguiram compreender? A cosmologia, os físicos, os astrofísicos já sabem que nosso universo ele é regido por 4 leis. A lei da gravidade, a eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. São essas 4 leis que o nosso universo é regido. Os astrofísicos conseguiram descobrir uma partícula que dá início a tudo, que é chamada bóson de Higgs. É essa subpartícula atômica que os astrofísicos conseguiram descobrir. O que é isso? É uma subpartícula que dá massa a tudo. Então, qualquer parte do universo é composto por esse bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? Fluido cósmico universal. Só tem a denominação diferente, que é a denominação que nós conseguimos, graças a Deus. Estou quase acabando também. Então, olha, o que é Deus? Esse é o slide do Big Bang. Que o Big Bang não é, traduzindo, é uma grande explosão. Mas isso é diferente, quer dizer, não é uma grande explosão, é uma grande expansão de energia, certo? Então aqui está o bóson de Higgs, bem pequenininho, as 4 leis da gravidade, a eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso universo. O nosso universo ele é composto por mais de 200 bilhões de galáxias. Nosso universo ele é composto por mais de 200 bilhões de galáxias. Esse daqui é um aglomerado de galáxias. Cada esfera dessa daqui, em forma elíptica, é uma galáxia. Cada galáxia tem, em média, de 100 a 200 mil sóis. Compreenderam? Isso daqui é a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea também é composta por mais de 200 bilhões de sóis. Conseguimos compreender quem é Deus? Estamos sozinhos no universo? Tá vendo esse pontinho amarelo? É onde está o nosso sistema solar. É onde nós estamos. Nosso sistema solar é composto por um Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, e todos esses planetas, inclusive Plutão, que eu não consigo tirar Plutão dali. Daqui a pouco a ciência, a cosmologia volta ele de novo para o lugar dele, onde que eu acho que ele deveria ficar. A Terra está aqui, então toda esse nosso sistema solar é composto por todos esses planetas e existe um Sol, que é essa estrela de quinta grandeza. Certa vez perguntaram assim para Chico: Chico, Jesus, ele é o ser mais evoluído que existe no nosso sistema solar? E aí Chico virou para essa pessoa e disse assim: ah, meu irmão, desculpe Jesus, mas Jesus não é o espírito mais evoluído que tem no nosso sistema solar. O espírito mais evoluído que tem no nosso sistema solar é o espírito que governa o Sol. No livro A Caminho da Luz, esse livro aqui, pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1 do livro, que é a Gênese Planetária, eu não vou ler, mas Emmanuel nos diz que rezam as tradições do mundo que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus faz parte. Ele foi eleito, Jesus, espírito puro, ele foi eleito pelo Senhor Supremo do Universo para dar início à formação do planeta Terra. O planeta Terra tem mais ou menos de 4,5 a 5 bilhões de anos.
Jesus, nesta época, já era considerado um espírito puro, já era considerado um Cristo. Temos a noção? Mas Jesus esteve entre nós. Conseguimos compreender Jesus? Jesus, esse espírito puro que deu início à formação do planeta Terra. O que ele fez? Quando Deus disse para Jesus que ele iria dar a formação do planeta Terra, ele foi lá na nebulosa solar, pediu permissão para o Espírito Cristo, que é governante daquele planeta, para que ele pudesse pegar aqueles elementos na nebulosa solar, perto do Sol, pegar aqueles elementos e colocar a Terra no lugar onde ela deveria ficar, no lugar exato onde ela deveria ficar. Jesus fez isso. Ele esteve entre nós há mais de 2000 anos. Nós conseguimos compreender quem foi Jesus? Essa é a grande pergunta. A única coisa que ele conseguiu nos mostrar e nos ensinar e nos exemplificar foi o quê? A lei de amor. Conseguimos até hoje entender o que é isso? Conseguimos? Mas essa mulher aqui conseguiu entender o que Jesus quis dizer. E é essa história que eu agora gostaria de compartilhar com vocês. É a história de Maria de Magdala. Essa história, ela está neste livro aqui, mas eu ouvi num seminário que nós fomos do Divaldo o ano passado, no Seja Barra. Alguém foi? Deveriam ir, é maravilhosa. Essa história que eu vou contar não é fiel à história, né? Porque Divaldo é Divaldo, né? Eu sou eu. E ele começa assim. Havia um viajante, e esse viajante estava caminhando por uma floresta. De repente, ele avistou uma liteira, uma carruagem. E ele, então, com as vestes todas esfarrapadas, estendeu as mãos e disse: Senhora, senhora, dê-me uma esmola, por favor. Estou indo a Cafarnaum, eu preciso encontrar o Nazareno, eu preciso encontrar esse profeta que dizem que cura. Dê-me uma esmola, por favor. Rasgou a sua veste e ela então, que estava dentro da liteira, pôde ver que em seu tórax havia aquelas chagas, aquelas roséolas pútridas, fétidas. Eram as marcas da lepra. Aquela senhora pegou uma moeda de ouro e jogou a moeda de ouro para o viajante. E disse ao viajante: vá ao encontro desse que tu dizes que cura. Mas se ele te curar, volte para me contar. A tua doença, a lepra, você tem uma doença externa. É fácil de curar. Ele vai conseguir te curar. Mas a minha doença não. A minha doença é uma doença que está escondida, é uma doença interna, que está escondida em vestidos, em pedras preciosas. Essa doença, ele não vai conseguir me curar. É uma doença interna. Vá ao encontro dele. Mas se ele te curar, volte para me contar. O viajante pegou a moeda de ouro e foi em rumo a Cafarnaum. Quando chegando em Cafarnaum, ele viu uma grande multidão. E ele disse então a alguém: o que está acontecendo? E alguém disse: aquele que está ali é Jesus, o profeta, o Nazareno, aquele que cura. E agora como é que eu vou fazer essa grande multidão? Como eu vou chegar perto de Jesus? Foi quando de repente ele estava com a cabeça baixa e ele percebeu que algo aconteceu. Aquele homem, o profeta, havia chegado perto dele. Estendeu as mãos e através do passe magnético, por onde Jesus passasse as suas mãos, aquelas moléculas malsãs se transformavam em moléculas sãs. Jesus então, aplicando um passe a fluidoterapia, ele aplicou. Quando terminou,
ele olhou para aquele homem e disse: vá ao encontro daquela e a traga para mim, porque eu preciso curar a tua alma. Aquele viajante, naquele mesmo momento, se levantou. Ele sabia de quem Jesus estava falando. Estava falando daquela senhora que ele havia encontrado naquela floresta. Ele sabia quem era. Ela era uma mulher muito linda, uma estatura, e os cabelos negros ondulados, quase perto da cintura. Ela era uma mulher linda. Todos os homens veneravam aquela mulher, pagavam muito dinheiro para ter apenas uma noite com ela. Ele sabia de quem ele estava falando, a meretriz de Magdala. Sabia que ela morava numa grande mansão e foi então de Cafarnaum em sentido a Magdala. Chegando em Magdala, Maria de Magdala, Maria meretriz, morava numa grande mansão que pegava um quarteirão daquela cidade. Aquele viajante, com aquelas roupas toda esfarrapada, com o seu cajado, quando ele chegou naquela porta de carvalho muito grande, pegou o seu cajado e bateu naquela porta de carvalho. Os guardas olharam e perguntaram: como? Você? Vá-te embora, vá-te embora. Nossa Senhora não quer nada contigo, vá-te embora. E ele: eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar, abra a porta, eu preciso falar com a senhora. Não, vai embora. Nossa Senhora não quer nada contigo. E aí ele se lembrou que quando ele encontrou com aquela senhora naquela floresta, aquela senhora não estava sozinha, estava com o senador de Roma, Próculo. Ele lembrou e disse assim aos guardas: abre essas portas, abre essa porta, porque se tu não abrires a porta, tu provarás da chibata do senador. Os guardas ficaram com medo, abriram a porta. Uma ama foi na frente, os guardas e o viajante atrás. Quando a ama chegou no quarto onde que a senhora estava, abriu a porta, estava muito escuro. E a ama disse: Nossa Senhora está dormindo, ela está desacordada. Acabaram de comemorar o seu aniversário, estava festejando durante uma semana. 7 espíritos possuíam Maria de Magdala. Quando eles a possuíam, quando eles se retiravam, Maria de Magdala ficava inerte naquela cama por mais de uma semana. E foi nesse período que esse viajante chegou. Na hora que ele adentrou aquele quarto escuro, viu aquela senhora quase desnuda em cima daquela cama, com aqueles vestidos negros rasgados até a cintura, aquele cabelo negro jogado em cima da cama, se ajoelhou na beira da cama e começou: Senhora, senhora, acorde, senhora, acorde. E nada daquela senhora acordar. A ama: você não vai conseguir acordar. Senhora, senhora, acorde, senhora, acorde, por favor, acorde, senhora. Foi quando de repente ele viu que tinha uma janela e aí ele pôde abrir um pouco. Já estava clareando, aquela luz do sol adentrou naquele quarto. Maria de Magdala, então, aquela senhora abriu os olhos meio atordoada, olhou para aquele homem, aquele viajante. O viajante rasgou novamente as tuas vestes e disse: lembras de mim? Lembras de mim? Aquela senhora, então, abriu os olhos, olhou para ele e disse: vamos, Jesus me curou, ele pediu que eu viesse buscá-la, vamos, Jesus está em Cafarnaum, eu sei onde Jesus está, Jesus nunca dorme no mesmo lugar, vamos, eu sei onde Jesus vai estar essa noite, vamos. Aquela senhora, então, meio atordoada, disse: não vou. Ele: vamos, Jesus está em Cafarnaum, vamos. Ele pediu que eu viesse buscá-la, vamos. Num ímpeto, aquela senhora se levantou da cama, deu um grito para os guardas, para a sua ama, e naquela manhã, uma barca saiu de Magdala em direção a Cafarnaum. Quando essa barca chegou em Cafarnaum, atracou na areia, o viajante desceu, estendeu as mãos para aquela senhora e disse assim: Senhora, vamos, Jesus está ali.
aquela senhora novamente titubeou e disse: não, eu não vou, eu não posso ir, eu não vou. E o viajante: vamos, 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 Jesus está lhe esperando. As portas da casa de Jesus estão sempre abertas, nunca se fecham. Maria, num ímpeto novamente, deu-lhe a mão, desceu, e o viajante disse: Jesus está ali, naquela casinha feita das larvas vulcânicas. Quando aquela senhora chegou, a porta daquela casa estava aberta. Aquela senhora chegou na porta e quando ela pôde perceber, ela caiu de joelhos em prantos. No fundo daquela sala, sentado de costas para a parede, estava aquela figura que ela nunca tinha vivenciado. Ela vislumbrou com aquele magnetismo, caiu em prantos e só chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Foi quando Jesus se levantou, olhou para trás e disse: Maria, Maria, Maria. Maria, então, olhou para Jesus, estendeu os braços e disse: Rabone, mestre querido. Olhou para Jesus e disse: como sabes o meu nome? Jesus então lhe respondeu: Maria, Maria, Maria. Um bom pastor reconhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Durante aquela noite, eles tiveram um longo diálogo. Aqueles 7 espíritos que acompanhavam aquela senhora, meretriz de Magdala, foram recolhidos. Maria, que ela bela, era sensual, havia perdido a sua sensualidade. No amanhecer, ela retornou para Magdala, mas alguma coisa aconteceu. Retornou para sua mansão e tudo o que ela tinha, ela se destituiu. O seu dinheiro, ela doou. As suas roupas, os seus tecidos finos, ela doou. As suas pedras preciosas que ela vendia, ela também doou. Os escravos, ela os colocou em liberdade. Saiu daquela mansão apenas com um frasco de perfume e com um vestido que ela estava vestida. A partir daquele dia, a meretriz de Magdala era conhecida como a louca de Magdala. Mas uma coisa aconteceu. Por onde Jesus estivesse, Maria de Magdala estava. Se Jesus estivesse em Cafarnaum, Maria de Magdala estava. Se Jesus estivesse em Dalmanuta, Maria de Magdala estava. Se estivesse na Judéia, na Pérea, em Jerusalém, por onde Jesus estivesse, Maria de Magdala estava. Certa vez, Maria de Magdala ficou sabendo que Jesus iria almoçar na casa de um fariseu de nome Simão. Ela sabia quem ele era seu cliente. E ela sabia onde ele morava e disse: vou até a casa deste homem. Ele era muito rico, então ele convidou Jesus para que Jesus pudesse almoçá-lo. E chegando naquela grande mansão, ela se desvencilhou de todos aqueles guardas. Quando ela olhou aquele fariseu, olhou nos olhos e aquele fariseu, o Simeão, olhando no olhar dela, disse assim para ela: saia da minha casa, tu imunda. Tu és prostituta, meretriz, você está sujando a minha casa. E ela desafiou: vem, fala, me expulsa. Se você me expulsar, eu vou falar para todo mundo que você é meu cliente. Ele então se resguardou. Ela então, quando vislumbrou a figura de Jesus mais uma vez, Jesus estava sentado à la romana. Ela se vislumbrou com a figura de Jesus, se ajoelhou na frente do mestre. E Amélia Rodrigues, nesse livro, Primícias do Reino, ela nos diz que quando Maria de Magdala visualiza a figura de Jesus, ela se ajoelha e com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus e os enxuga com o seu cabelo. Foi isso que ela fez. Quebrou o seu único frasco de perfume e começou a fazer massagem no pé de Jesus. E fez massagem no pé de Jesus durante todo aquele almoço. Terminando o almoço, Maria saiu dali. E todas as vezes que ela acompanhava Jesus,
agora algo mais mudou. Ela não só escutava Jesus, ela ajudava aquelas mãezinhas que levavam as crianças. Ela pegava aquelas crianças para ir ao encontro do mestre, para que o mestre pudesse curá-las. Conseguia arrecadar alimentos para aquelas pessoas ali que estavam famintas. Algo demais aconteceu. Os dias foram passando. Maria estava então junto com Jesus, junto com os seus apóstolos. Por onde Jesus estivesse, Maria de Magdala estava. Mas Jesus adentrou a Jerusalém na Páscoa, foi condenado, foi crucificado. Após o terceiro dia, quando Maria de Magdala foi avistar o seu túmulo, ela, Joana de Cusa, e Maria de Cleófas, mãe de Marcos Paulo, aquele que escreveu o Evangelho, ela estava, quando eles chegaram no terceiro dia, eles avistaram o túmulo de Jesus vazio. Eles desceram correndo, Maria ficou. Logo em seguida subiram Pedro e João, visualizaram que o corpo do mestre havia sumido, desceram novamente. E Maria de Magdala então ficou ali do lado de fora, chorando a ausência, perguntando o que fizeram com o corpo de Jesus, por que roubaram o corpo de Jesus. Foi quando de repente, sem ela perceber, Jesus apareceu. Jesus brilhava mais do que o sol daquele dia. Maria não percebeu que ele havia chegado perto. E Jesus chegou perto dela e disse: "Por que choras?" Ela, ainda com a cabeça baixa, disse: "Senhor, Senhor, para onde levaram o meu Senhor? Para onde levaram o meu Senhor?" Foi quando Jesus estendeu as mãos. Maria então pôde perceber que aquele não era o jardineiro, era Jesus que estava. Ele estava ali, ele estava vivo, ele não estava morto. Maria se levantou para abraçar Jesus. Jesus disse: "Não me toques, não me toques, eu ainda não fui a meu Pai." Ele não poderia ter falado para ela naquele momento. E que depois do seu desenlace, ele foi até as zonas umbralinas resgatar o seu amigo Judas, que havia suicidado. Ele ainda estava impregnado por aquelas energias deletérias e sabia que se ela o tocasse, ela não ia conseguir se desvencilhar. Foi por isso ele disse: não me toques, eu ainda não fui ao meu Pai. Vá aos meus discípulos e diga que você me viu. Maria se levantou, desceu então e foi para aquela casinha onde estavam reunidos todos aqueles apóstolos, de onde Jesus fez a última ceia. Ela desceu toda alegre, disse: eu vi Jesus, ele está vivo, eu vi Jesus, Jesus está vivo. Um discípulo se levantou e disse assim: você viu quem? Jesus? Jesus te apareceu a ti? A ti ele te apareceu? Poderia muito bem ter aparecido a João, quem ele tanto amava, ou a sua mãe, mas ele foi aparecer a ti. Estava aí grifado, como todos nós fazemos, aquela palavra, porque Jesus poderia ter aparecido a qualquer um, mas ia aparecer a uma ex-meretriz? Uma mulher? Uma ex-meretriz? Maria, então, cabisbaixa, sua mãe, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, se levantou, deu um abraço maternal em Maria de Magdala e disse: minha filha, eu creio. Se tu dizes que o meu filho te apareceu a ti, eu creio. Os dias se passaram, cada discípulo então foi seguindo o seu caminho, ficando o último, Pedro. E ela, Maria de Magdala, olhou para Pedro e disse: Pedro, deixe-me ir contigo, eu preciso ir contigo, deixe-me ir contigo, sou mulher, estou sozinha, deixe-me ir contigo. Pedro abaixou a cabeça e disse: sinto muito, Maria, não posso permitir que você vá comigo. Tu és mulher, já foi mulher de vida, não posso permitir que você vá comigo, sinto muito. Maria abaixou a cabeça e disse: tudo bem, Pedro, não tem problema. Pedro se foi,
Maria de Magdala, então, ficou em Magdala. Começou a pedir emprego, mas quem daria emprego a uma ex-meretriz? Os homens daquela cidade disseram: volte, volte para a sua profissão, ainda és bela e bonita, o feitiço do Nazareno passou. Volte, te daremos a sua mansão, as suas roupas, as suas joias. Volte, volte, ainda és bela. As mulheres daquela cidade diziam: volte, volte, volte. Maria então se viu sozinha. De repente, ela se viu numa praia, meditando. Já era noite, quando de repente ela ouviu uma voz de alguém dizendo: leprosos, leprosos, leprosos. Era um grupo de leprosos que estavam vindo da Síria em direção a Cafarnaum. De repente, ela perguntou, quando eles chegaram perto, ela perguntou: o que fazes? A que vens? E um deles disseram: viemos da Síria, somos todos leprosos. Viemos em busca do Nazareno, aquele que cura. Onde ele está? Maria, então, abaixou a cabeça, meio triste, e disse: chegaram tarde demais. Nosso mestre Jesus morreu. Ele foi assassinado. A partir daquele dia, Maria, então, começou a falar, a contar aquelas histórias que ela ouvira do Mestre Jesus. Passou a noite inteira contando as histórias que ela ouvira do Mestre. Ao amanhecer, os guardas daquela cidade já sabiam que aquela multidão de leprosos estavam na cidade e eles deveriam ser banidos para o Vale dos Imundos, o Vale dos Leprosos. Os guardas vieram e foram banindo. Maria então se viu sozinha novamente e se lembrou que certa vez Jesus disse assim para ela: Maria, ame, ame sempre, terás muito obstáculo. Ame, acima de tudo, ame. Tenhas fé, precisa ter muita fé, mas ame acima de tudo. Maria se lembrou, levantou os braços e disse: esperem por mim, esperem por mim. Pegou uma criança leprosa no colo e depois de alguns dias, Maria de Magdala adentra ao Vale dos Imundos junto com aquele grupo de leprosos. Maria de Magdala passou naquele Vale dos Imundos por 10 anos. No 10º ano, todos os dias, ao entardecer, Maria subia num aclive e começava dizendo seu discurso assim: vós os leprosos. Foi quando, de repente, ela se banhando no rio, viu uma mancha hipopigmentada em seu tórax, pegou um cravo, espetou, percebeu, estava com as marcas da lepra, estava com a lepra. Sabia que ela deveria pagar na carne os pecados que na carne ela havia cometido. Naquele entardecer, ela subiu num aclive e começou o seu discurso dizendo: nós, os leprosos. E assim permaneceu. Permaneceu ali durante vários anos. A doença se avançou. Maria, aquela mulher bela, já não estava bela. Já estava meio corcunda, já estava meio claudicante, já não tinha nariz, a boca estava toda deformada, já não havia mais orelha, as órbitas quase pulavam para fora do rosto, estava toda deformada, mas sabia que não tinha muito tempo. Mas algo aconteceu, ela começou a sentir saudade dos seus amigos. Sabia que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava morando em Éfeso, numa casinha no alto da colina, junto com João. Ela disse: preciso ir a Éfeso, preciso ir recordar os meus amigos aquela mensagem daquele mestre tanto amado. Foi perguntar para os seus amigos, os leprosos: posso ir? E os amigos: não, é melhor tu não ir, tu és mulher. Mulher e leprosa, você não vai conseguir chegar em Éfeso. Mais uma vez, Maria de Magdala tomou no ímpeto e saiu sozinha. Maria de Magdala
caminhava durante a noite e dormia durante o dia. Durante o dia, as crianças jogavam pedra e pedaços de pão. Era o que Maria de Magdala conseguia comer. Quando ela estava chegando perto de Éfeso, ela teve o delírio da febre da morféia. Caiu em delírio e só gritava: João e Maria, João e Maria. Foi quando, de repente, um casal de cristãos que estavam passando por perto, vendo aquela mendiga toda esfarrapada no chão, delirando, gritando, falando, balbuciando, João e Maria, percebeu de quem ela estava falando. Aquele casal recolheu e levou Maria de Magdala até a casa de Maria de Nazaré. Maria de Magdala não teve o discernimento de saber que ela havia chegado na casa da mãe de Jesus. Maria de Nazaré cuidou de Maria de Magdala por 3 dias, limpando todas as suas chagas. No 3º dia, Maria de Magdala, então, com aquela respiração muito ofegante, se viu flutuando e pôde perceber e pôde entender que ela havia deixado o corpo material. Percebeu que ela já estava no plano espiritual. Começou então a sobrevoar Éfeso, viu a Galileia, o mar da Galileia. Foi quando de repente ela se lembrou de Jesus, quando ela viu Jesus pela primeira vez naquela praia. Ela foi então com o seu pensamento naquela praia onde ela tinha avistado Jesus pela primeira vez. Olhando no horizonte, na areia, ela pôde perceber que estava vindo uma luz em sua direção. E quando essa luz chegava perto dela, essa luz aumentava a intensidade. Quando essa luz chegou perto de Maria de Magdala, essa luz se transformou. Era Jesus de Nazaré. Jesus veio buscar Maria de Magdala. Jesus estendeu as mãos para Maria e disse: Vem, Maria, descanse. Tu passaste pela porta estreita. Naquela noite, uma estrela surgiu? Não. Era Maria de Magdala e Jesus ascendendo até as esferas superiores. Essa é a história de Maria de Magdala, que eu gostaria que eu compartilhei com vocês. É uma história que está guardada aqui no meu coração e eu trago Maria de Magdala como um exemplo vivo de amor. Ela conseguiu entender o amor de Jesus. Ela se deu, se doou, deixou tudo para trás e seguiu. Nós fazemos isso? Nós temos empecilho para tudo. Não posso ir no centro porque está chovendo. Não posso ir no centro porque eu estou com dor de cabeça. Não posso ir no centro porque eu estou com uma unha encravada. Não posso ir no centro porque eu estou gripado. Não posso ir no centro porque eu estou enjoado. Sempre nós damos desculpa para fazer uma coisa boa. Não só ir no centro, mas para auxiliar, para ajudar. Nós devemos sim ir ao encontro e ajudar aqueles que precisam. Nós precisamos fazer isso. Maria conseguiu entender esse amor. Retornou várias vezes, depois veio como Madre Teresa de Calcutá, nos deixou esse legado de amor. E o que nós estamos fazendo? Jesus, esse Espírito puro que esteve entre nós há mais de 2000 anos, ele apenas nos ensinou uma coisa, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Disse na última ceia que mandaria para nós o Consolador prometido. E nós estamos aqui abraçando essa doutrina maravilhosa, esse Consolador prometido por Jesus. E o que nós estamos fazendo? Em prol do nosso semelhante, em prol de nós mesmos. O que nós estamos fazendo? Pensemos. Pai, de infinito amor e bondade e justiça, rogamos, Senhor, o teu amparo àqueles filhos mais necessitados, aqueles filhos da carne, aqueles que não têm um lar, aqueles que não têm um pedaço de pão, aqueles que não têm um agasalho. Que possamos, Senhor, com o seu amor, com a sua sublime
magnetismo, materializarmos todos esses sentimentos em prol de nós mesmos e em prol dos nossos semelhantes. Que possamos compreender a vinda do nosso Mestre Jesus. Ele apenas exemplificou. Jesus não tinha casa, não tinha lar. Ele apenas ensinava. Ele tirava aqueles exemplos mais simples, mais humildes e ensinava a todos nós o que nós deveríamos fazer para chegar ao reino de Deus, para chegar ao reino dos céus. E o que nós estamos fazendo? Somos espíritas ou não somos espíritas? Somos cristãos ou não somos cristãos? Que possamos abraçar essa doutrina maravilhosa e compreender este amor que Jesus nos ensinou. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.